Bom dia, bom dia, bom dia novamente. Vamos para a nossa aula de português, página 33. Vamos dar início ao nosso módulo 6, um palhaço escritor ou um escritor palhaço. Primeiramente, vou começar falando aqui que nós vamos avançar a apostila, mas eu vou retornar a apostila, tá? Vou voltar com vocês para explicar tudo passo a passo. Tem algumas coisas no outro módulo que eu deixei também, que era para ter feito na semana passada, não, era para ter feito nessa semana mesmo, nessa segunda, mas como eu não estou aí presente, eu vou deixar para voltar depois, tá? E a gente vai avançando, porque esse aqui é um texto muito longo, e é melhor até porque a gente faz a leitura dele, tá bom? Vamos lá. Você sabia que palhaço é uma profissão? Eu sei que vocês sabem que sim, tá? Neste momento, cessam-se as gracinhas e parem para escutar. E que há cursos que preparam as pessoas para exercê-la? Vocês sabiam disso? Que a profissão de palhaço existe curso para quem quer se tornar palhaço? Apesar de parecer extinta essa profissão, mas em cidades maiores tem curso de circo que é bem legal. E entre as atividades que ensinam lá tem a de palhaço. O texto que você vai... antes de eu começar a ler, eu quero que vocês acompanhem a leitura. Eu ficarei sabendo de tudo quando eu voltar. Tá bom? Então, acompanhe a leitura. Quem não acompanhar a leitura e ficar bagunçando na sala vai ter que ler esse texto todinho umas 3 vezes aí na frente de todos. O texto que você vai conhecer foi escrito por Cláudio Tebas. Ele conta a sua própria história e como descobriu que desejava ser um palhaço. Quando estava escrevendo seu livro, fez a seguinte pergunta a vários profissionais: o que é ser palhaço para você? As respostas variaram bastante e você vai conhecer algumas. Para começar, responda: e o palhaço? O que é? Então, vamos começar o ler. Esse ler ainda não é a história, ó, tá vendo que é bem grandinho? É um tipo de... Ele conta sobre a vida dele, né? De como o Cláudio Tebas, ele se tornou palhaço, ele fala mais sobre ele. Até então, né? Que o título é Minha História de Palhaço. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para caber aqui, tá? Vamos lá, acompanhando comigo. A minha primeira profissão foi a de arqueólogo. Eu tinha uns 6 anos e me imaginava encontrando cidades perdidas e dinossauros no mundo que existia no meu quarto. Mais tarde, no começo da adolescência, comecei a tocar bateria e tive a certeza de que seria músico para sempre. Errei? Para sempre? Durou uns 10 anos. A minha paixão pelo instrumento foi menor do que a preguiça de carregar todos aqueles tambores, pratos e tripés. Bom, de preguiça vocês entendem, né? Vendo? Fiz faculdade de publicidade. Trabalhei com meu pai no comércio de bombas hidráulicas. Filmei casamentos, fiz telegramas animados. Nesse tempo todo, só não deixei de fazer 2 coisas: escrever poemas nos meus cadernos e assistir aos palhaços no circo, no teatro, no cinema, onde quer que eles estivessem. Mas, com tantas atividades, eu só fui perceber que queria ser palhaço também pouco antes de completar 30 anos. Ouve só essa história. No ano de 1989, 3 atores pesquisadores do grupo Lume de Campinas resolveram se isolar num sítio para pesquisar a linguagem do palhaço. Disseram para eles que no caminho havia uma placa com o nome do tal sítio, mas na única placa que encontraram estava escrito um nome esquisito, parecia estrangeiro.
Valeth-Ormus. Isso mesmo, esse nome aqui. Valeth-Ormus. Esse aqui, ó, é o grupo Lume, tá vendo? Ele é o meio com os outros integrantes. 35, página 35. Os três pararam ali, leram, releram e toim. Entenderam e caíram na risada. Aquele era o nome do sítio, só que escrito de um jeito diferente. O moço que fez a placa, eles o conheceram depois. Escreveu a primeira palavra na parte de cima e como ficou sobrando um espaço, botou ali a primeira letra da palavra seguinte. O resto ele escreveu na parte inferior da placa, mas se empolgou e a última letra não ia caber. Acabou cabendo, ele colocou um O tão pequenininho que mais parecia um ponto final. Terminada a obra, o sítio tinha mudado de nome. Em vez de Vale Formoso, ficou Valeth-Ormus. Entenderam? O nome do sítio era para ser Vale Formoso. Só que quem foi fazer a placa não se deu conta do tamanho da placa e fez umas letras muito grandes e umas muito pequenas. E acabou virando esse, o nome. Parágrafo 6. Os atores do Lume acharam aquilo o máximo. Era perfeito para batizarem o espetáculo que estavam montando. Uma homenagem ao moço que, sem saber, os havia ensinado a escrever em palhacês. É meio difícil explicar o que os três palhaços do Valeth-Ormus faziam, até porque muitas vezes eles não faziam nada, nadinha, só apareciam e olhavam. Isso já era o suficiente para a plateia vir abaixo de tanto rir. Saí do espetáculo tão emocionado com a verdade que eles passavam com o olhar, que quando cheguei em casa já tinha decidido. Eu queria ser palhaço também, só não sabia que no meio do caminho tinha um susto e uma surpresa. Então vamos ao susto. Parágrafo 8. Mais ou menos um mês depois daquela decisão, recebi a notícia por telefone. O Luiz Otávio Burnier tinha morrido. Eu não o conhecia pessoalmente, mas mal sabia o nome dele, mas fiquei com a perna bamba. Ele era um dos 3 palhaços do Valeth-Ormus, o mestre dos outros 2. A primeira coisa que senti, confesso, foi muito feia, muito egoísta. Enquanto ouvia a notícia, não pensei na morte de um moço tão jovem, nem nas pessoas que ele poderia estar deixando. Nada disso. Só pensava que eu nunca mais poderia assistir aquele espetáculo. Desliguei o telefone achando que nunca mais veria os outros 2 palhaços também. Menos de 3 meses depois, eu teria uma grande surpresa. Aqui é Valdemar Seissel, o palhaço Arrelia, e Luiz Otávio Burnier, fundador do Lume. Olha como ele era novo. Página 36. A surpresa. Ainda estava triste com a morte do Luiz Otávio Burnier quando recebi a notícia. Os outros 2 palhaços do Valeth-Ormus não só continuariam a trabalhar juntos, como haviam decidido ajudar mais pessoas a descobrir como ser palhaço. Os 2 mestres iam repetir a experiência que tiveram quando eram aprendizes, num retiro de clown. As inscrições estavam abertas. Era só mandar uma carta e torcer para estar entre os selecionados, que ficariam 10 dias numa chácara, totalmente isolados, sem qualquer contato com alguém de fora. Dedicação integral de corpo e de alma, apenas ao trabalho e às descobertas. Eu me inscrevi e pouco tempo depois recebi um telegrama de Campinas, dizendo que tinham me aceitado. Fiquei na maior ansiedade. O tempo que antes vivia correndo, agora não passava. Quer dizer, parecia que não passava. Meio paralisado. Saí do retiro com muitas descobertas, muitas dúvidas e também com um monte de palhaço. Olímpio. Um nome de palhaço. Olímpio. Todas as descobertas que fiz no retiro eram tão preciosas e ao mesmo tempo tão frágeis que não sabia direito o que fazer com elas. Fiquei meio paralisado. Era como se eu tivesse uma bola nova, oficial, igualzinha do Copa do Mundo.
e não quisesse jogar com ela para não estragar. Mas uma hora o medo tinha que ir embora, ou pelo menos ficar escondido. Foi o que ele fez. Meu primeiro trabalho como palhaço foi na peça A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, de Eva Furnari. Depois veio Amigos do Peito, show inspirado num livro que escrevi, com um CD de mesmo nome. Esse espetáculo tive a companhia dos palhaços Perfildo, que é o André Berduri, e Solenta, que é a Mônica Malheiros. Na mesma época, a Mônica e eu formamos a dupla Clautadores de Histórias, que durante um tempo foi, digamos, um trio. Ela, eu e o meu carro velho. Era um Chevette que também usava nariz de palhaço e participava de montação. Vocês nem sabem, né, que tem ideia de que é um Chevette. É um carro bem antigo. Virava cenário, camarim, virava tudo. Mas o coitado estava tão detonado, tão amassado, que acabou abandonado em frente à casa da Mônica. Mas deixa o Chevette pra lá. E vamos em frente. Coisa que muitas vezes ele se recusava a fazer. O Chevette, tá, gente? Hoje a Mônica, a Melissa Guimarães, palhaça Valentina e eu formamos o grupo Los Patos. Entre todos os nossos espetáculos, Sacoletras é o que apresentamos há mais tempo. Na verdade, em vez de espetáculo, ele poderia ser chamado de brincadeira, porque é um grande jogo em que a plateia se diverte para valer. Uma vez um senhor participou interpretando um galo para lá de cantante e dançante. Quando acabou a brincadeira, a mulher dele me disse que em 20 anos de casamento nunca tinha visto o marido tão feliz. Ela nem sabe, mas naquela hora quem ficou feliz mesmo fui eu. Depois de ter feito tanta coisa na vida, finalmente tinha certeza de que palhaço eu seria para sempre. E aí, gostaram da leitura? Eu sei que vocês não gostam muito de histórias engraçadas, não acham graça em nada. E aí, de palhaço? Vamos para o Você Sabia? O Grupo Lume ele é composto por 7 atores que se juntaram há cerca de 30 anos em Campinas, no estado de São Paulo. Ele é conhecido em mais de 26 países e tornou-se famoso por realizar oficinas, organizar grupos de debate para a troca de ideias. O Retiro de Clown é o nome do curso de iniciação da profissão de clown, que em inglês é palhaço, né? Então, até hoje existe esse retiro de clown. Eu não sei se nesse ano, né, de pandemia e tudo como é que tá, mas é um curso somente para palhaço. Esse é o Cláudio Tebas, tá? Vocês podem ler aí na biografiazinha dele aqui. Então, vamos para entender o texto. No texto Minha História de Palhaço, Cláudio Tebas apresenta um relato pessoal. O que é um relato pessoal, gente? O nome já diz, né? Você está falando sobre você ou uma história sua, né? Ele narra os fatos situados ao longo do tempo que o levaram a se tornar um palhaço. Então, ele conta a história dele, de como ele se apaixonou pela profissão de palhaço e quis se tornar palhaço. Como esse tipo de narrativa pode ser publicado em jornais, revistas, livros e sites, ele serve como fonte de pesquisa para quem deseja aprender com as experiências vividas por outras pessoas. Por exemplo, se existe alguém aí na turma que sonha em ser palhaço, vai pesquisar sobre. Se tem alguém que sonha em ser astronauta, vamos supor, vai pesquisar sobre um relato pessoal de um astronauta. Se tem alunos aí da nossa sala que sonham em ser jogador de futebol, vai pesquisar sobre a trajetória e os relatos pessoais de um jogador que ele gosta, um jogador famoso. Eu sonho ser youtuber, tudo bem? Vão pesquisar um relato pessoal de como aquela pessoa, um youtuber famoso e bem-sucedido, chegou aonde chegou. Com um colega, você fará a leitura compartilhada de um trecho do texto Minha História de Palhaço. Nós não faremos essa leitura compartilhada porque eu não estou aí para ver a leitura de vocês, mas
Quando nós voltarmos, faremos sim, tá? Então, vamos pular para a questão 1, 2 e 3, tá? O que significa esse sinal aqui, ó? Esses dois S's, um em cima do outro. É um sinal gráfico que indica parágrafo. Então, toda vez que vocês verem esses dois S's, vão aumentar aqui, porque vocês precisam aprender o que é parágrafo. Esses dois S's aqui é o sinal que indica parágrafo. E se é o sinal que indica parágrafo, o que eu quero dizer com o primeiro fragmento, parágrafo 1 a 5? Que as respostas da 1 a 2 e a 3 vão estar entre os parágrafos 1 a 5. Entenderam? Primeiro fragmento, as respostas estarão entre os parágrafos 1 a 5. Não é mais fácil de procurar? 1. Cláudio Tebas relata que sua primeira profissão foi a de arqueólogo. Ele realmente exerceu essa profissão? Explique. Tem que explicar, professora? Lógico que tem que explicar, gente. Lógico que tem que explicar. Então, ó, vocês vão ler novamente, ou se vocês se lembrarem, ótimo, vocês só vão lá e confirmam. Leiam novamente do 1 até o 5, e aí me respondam. A primeira profissão foi a de arqueólogo do Cláudio Tebas? Ele realmente exerceu essa profissão? Explique. Ah, sim, foi a profissão de arqueólogo. Ele exerceu tanto tempo assim. Não foi a primeira profissão, não foi de arqueólogo. Então, vocês vão voltar lá no texto, tem a resposta e também tem o porquê. Porquê de sim e porquê de não. Só tem uma resposta errada. Desculpe, correta. Sim ou não. Ele quis mesmo ser arqueólogo, sim ou não. E por que ele não foi arqueólogo? Explique. 2. Ele queria ser músico para sempre, mas afirma que esse para sempre durou apenas 10 anos. Por quê? Por que esse para sempre durou apenas 10 anos? Explique aí. No parágrafo 4, que já está bem específico, o que a onomatopeia toim indica? Lembrando que onomatopeia é o quê? São as palavras que imitam ruído, por exemplo, atim, tic-tac do relógio, smack, que é nos quadrinhos, né? É o som para beijo, tá? E toim aí, é o som para quê? O que essa onomatopeia indica? O som do quê? Aí vocês coloquem aí para mim. Vamos ver, vamos fazer a 4, a 5 e a 6 também. Eu acho que é suficiente a 4, a 5, a 6. Aqui é do segundo fragmento, que é do parágrafo 6 ao 8. Então, tá facílimo de achar a resposta, hein? Só vocês lerem. No parágrafo 6, Cláudio Tebas emprega o neologismo palhacês. O que essa palavra significa? Palhacês. Significa a linguagem do quê? Significa a linguagem do estudante? A linguagem do professor? Palhacês significa a linguagem do quê? Gente, eu tô meio rouca, mas é porque eu gravei muitas aulas para outra escola também. Por isso que eu tô meio rouquinha, tá bom? Palhacês é a linguagem de quem? Do quê? Vou ajudar vocês, tá? B. Palhacês é uma palavra derivada por meio de sufixo, né? O sufixo vem antes ou vem depois? Vocês lembram aí do sofazinho? É o antes ou depois? Depois, né? Sufixo. Quando eu falo prefixo, a palavra pré quer dizer antes. Então, é antes. No caso do sufixo, é depois. Então, palhacês é uma palavra derivada por meio de sufixo.
Cite 2 outras palavras formadas dessa mesma maneira. Aí a gente tem, vou ajudar vocês, tá? A palavra português, a própria palavra português. A palavra francês, inglês, tem até o internetês, que é de internet, tá? Usem uma dessas palavras aí. Ou pesquisem outras novas, se vocês arrumarem. E se for correto, tá? Vamos lá. 5. Releia a afirmação. Até porque muitas vezes eles não faziam nada, nadinha. Que sentido a palavra nadinha dá a essa frase? Que sentido? Ela enfatiza o quê? Ela enfatiza que eles não faziam nada. Não fazer nada é uma ação. Então, ela enfatiza o quê? Esses mais difíceis eu vou ajudar vocês, hein? O ato de não fazer nada é... mas ele não tá fazendo nada, não é uma ação. Não, o ato de não fazer nada é uma ação, tá? Eles não faziam nada. Então, o que a palavra nadinha enfatiza? Enfatiza a ação, tá? Por quê? Porque ela tá no diminutivo. Tem sentido equivalente a nada mesmo. Nada mesmo. Não fazia nada mesmo. Em vez de falar nada mesmo, ele colocou nadinha. Então, a resposta é: a palavra nadinha enfatiza a ação, tá? Retome o trecho. Eu não o conhecia pessoalmente. Mal sabia o nome dele. Mas fiquei com a perna bamba. Ele era um dos 3 palhaços do Vale Fiormos, o mestre dos outros 2. Que sentimento fez com que Cláudio Tebas ficasse com perna bamba? O que ele sentiu? Digam aí pra mim. Alegria, surpresa, susto? O que ele sentiu? Que sinal de pontuação reforça essa ideia? Essa é fácil. Pelo amor de Deus. Qual é o sinal de pontuação que tem aí nesta frase que reforça essa ideia? Nesse eu não vou falar. Não vou. Bom, vamos parar aqui na 6. Depois, na próxima aula, eu vou corrigir, tá? Nós vamos corrigir, vocês vão ficar fazendo aí na sala. Quietinho, meus amores. Mostrem que vocês são quietinhos aí, tá? Me deem muito orgulho, assim como vocês sempre me dão, tá bom? E aí, eu vou mandar uma atividade de ortografia, se caso alguém terminar, que sempre tem aquele que termina primeiro, né? Mas é para fazer. A pessoa que está cuidando aí de você vai me informar tudo, aqueles que fazem, aqueles que não fazem. E também eu vou olhar todas as apostilas, tá? Tá bom? Beijo, fiquem com Deus.